Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar um pouco de futebol carioca, aí uma notícia que veio essa semana, que estou aqui até com a camisa do maior clube do Rio de Janeiro e com a de outros 4 grandes clubes um pouco menores aqui atrás. Claro que brincadeira, né? Mas aqui falar um pouco de futebol carioca, de uma notícia que veio nesta terça-feira, que o governador do estado do Rio, o Wilson Witzel, determinou que o Maracanã voltasse ao controle do governo do estado. O Maracanã então deixa de estar sob controle do consórcio Maracanã, que na prática é Odebrecht hoje, né? Era Odebrecht com umas outras empresas. Essas outras empresas saíram do negócio e entrou Odebrecht. E na verdade isso é só mais um capítulo de uma série de erros que estão cometendo com o estádio mais simbólico do futebol brasileiro, né? Com o estádio mais importante do futebol brasileiro. E essa privatização, essa concessão já veio cheio de erros e estava na cara que ia acabar acontecendo alguma coisa como essa, e que na verdade isso seja o primeiro passo para se começar a acertar. Mas não dá para garantir nada, né? Diante de tudo que já aconteceu. O erro, na verdade, começou lá no momento da concessão. Primeiro, com uma coisa básica, né? Quando você vai fazer uma concessão, aí que você vai ter um grande investidor, deixa para ele pagar a conta, né? Você vai ter que fazer uma obra, você faz a concessão e inclui no custo da concessão, inclui, aliás, nas exigências da concessão, a necessidade de se fazer uma determinada obra naquela estrutura, no caso o Maracanã deixá-lo apto a receber um jogo da Copa do Mundo, no caso, inclusive, final da Copa do Mundo, né? Um jogo até mais importante do que simplesmente um jogo qualquer da Copa. Claro que isso tem um custo enorme, só que daí o concessionário, aí uma empresa, quando pegar a concessão, vai incluir esse custo. Então, por exemplo, o consórcio Maracanã, o Odebrecht, em vez de oferecer, sei lá, 1,5 bilhão para controlar o Maracanã, ela oferece 1 bilhão, considerando que ela já vai ter que gastar 500 milhões na obra. Eu estou falando um valor hipotético, um valor que poderia custar a obra. A obra custou mais que isso, mas assim, a gente depois teve motivos para acreditar que ela podia ter sido bem mais barata. Bom, a gente sabe por que não foi feito esse modelo, que seria um modelo mais prático e mais ágil. E não foi feito esse modelo porque o poder público, na época, queria fazer a obra, queria que a obra fosse feita por ele, né? Queria que a obra fosse feita pelo governo do estado, e a gente acabou descobrindo várias coisas aí que a gente já até desconfiava na época. Foram descobertas várias coisas aí, e bom, tem gente na cadeia respondendo por tudo isso. De qualquer forma, o Maracanã passou para a mão do consórcio Maracanã, que já recebeu o estádio pronto aí para receber a Copa do Mundo. Qual que seria a fonte de receita aí do consórcio Maracanã? Bom, era o estádio. O estádio era uma fonte importante, vai alugar o estádio aí pro Flamengo, pro Fluminense, para alguns jogos eventuais do Vasco e do Botafogo, alguns shows, né, alguns eventos que seriam realizados lá. E a outra fonte, que talvez até mais importante, seria o espaço em torno do estádio, que seria transformado todo num complexo de negócios ali, com hotel, centro de convenções, shopping center, todas aquelas coisas lá, né? Um shopping, inclusive, é uma região bem adensada da cidade, que tem demanda por um shopping center, né? Já tem um shopping lá perto, o shopping de Juga, que é muito cheio. E um segundo lá não seria uma ideia, assim, teria demanda por isso. A questão é que, diante da chiadeira do poder da opinião pública, o Eduardo Paes, na época, ele mandou aliás, o Eduardo Paes, não, Sérgio Cabral, o Eduardo Paes era prefeito, mandou voltar o terreno, todo o uso do complexo de atletismo Célio de Barros, que fica do lado do Maracanã, que seria derrubado para a transformação todo esse centro aí de negócios, mandou que ele não fosse mais derrubado. Ou seja, o consórcio Maracanã perdeu boa parte da sua receita. E assim, com tudo que a gente pode falar contra a Odebrecht, e temos todos os motivos do mundo para ficar falando mal da Odebrecht, assim, não precisa nem ser uma pessoa muito bem informada para saber disso, mas nesse caso eles também foram traídos aí pelo governo, que foi prometido que eles seriam uma fonte de receita ali, e eles deixaram de ter essa fonte de receita. E no final das contas, e o pior é que eles já tinham começado a obra. Então a pista do estádio já tinha sido concretada, já estava provisoriamente como estacionamento, ou seja, estragou
o complexo de atletismo e no final das contas também não pôde construir nada lá. No final das contas, a Odebrecht ficou sem essa fonte de receita. Uma fonte de receita que talvez fosse a mais importante do negócio Maracanã. Então como é que eles iam conseguir recuperar? No estádio, né? Assim, o Odebrecht tem vários problemas. Jogar dinheiro fora não é um deles, né? Eles não ficaram do tamanho que eles ficaram porque não sabiam o que fazer com dinheiro. Sabiam às vezes até mais do que deveriam. No final das contas, o Maracanã, o estádio Maracanã ficou praticamente inviável porque para pagar a conta tinha que ter um uso absurdo, um uso talvez fora da realidade, ou pelo menos fora da realidade desse momento do futebol brasileiro e desse momento da economia brasileira. Porque com a economia mal, tem menos shows, tem menos outros eventos ali que poderiam dar algum rendimento ao Maracanã. Então, ficou um estádio caro, praticamente inviável. Para Flamengo e Fluminense jogarem lá e valer a pena, tem que ter muita gente. E o consórcio Maracanã acabou fazendo acordos com os dois clubes. O Fluminense teve um acordo até bom para a realidade do Fluminense, para as necessidades do Fluminense, e o Flamengo nem tanto para as necessidades do Flamengo. Tanto que o Flamengo vira e mexe, vinha com o papo de querer renegociar e tudo, e o Maracanã começou a parecer um mico, né? Daí começou aquelas, não vale a pena jogar no Maracanã. Tem que jogar em outro lugar. O estádio é impagável, o estádio é inviável, isso, aquilo. Bem, tem que dar um jeito no Maracanã, né? O Maracanã é um dos 5 maiores templos do futebol mundial. As pessoas no Rio de Janeiro têm uma relação muito forte com o Maracanã, mas fora do Rio, às vezes, nem todo mundo tem a noção completa do que representa o Maracanã. E não é só no Rio que o Maracanã representa muito, não. Você vai na Europa e fala do Maracanã. É um negócio diferente. Então, é um negócio especial jogar no Maracanã. É um lugar que qualquer amante de futebol do mundo reconhece como um dos grandes templos do futebol mundial, um dos lugares em que berços aí das grandes escolas do futebol mundial, como o Camp Nou, como o Wembley, como o Azteca. O Azteca nem tanto pela seleção mexicana, mas muito pelos grandes jogos que ocorreram lá por Copas do Mundo, né? Pelé e Maradona se consagraram no Azteca. Então, se consagraram não, mas tiveram o seu momento de consagração final ali, máxima no Azteca. Então, o Maracanã tá nesse nível. O Maracanã é um dos 3 ou 5 principais estádios do futebol mundial. E não dá pra dizer que ele não tem jeito. É claro que tem jeito. Até porque o clube de maior torcida do Brasil, ele não tem outra opção de estádio muito viável. Ele pode alugar o estádio Newton Santos do Botafogo. Pode tentar buscar um novo estádio. Mas buscar um novo estádio não vai ser fácil também. O Rio de Janeiro é uma cidade difícil de achar bons terrenos para construir. Uma cidade muito adensada. Um eventual terreno para o estádio talvez não fosse bem localizado, talvez fosse longe de onde a torcida está acostumada a ir, talvez tivesse problema de transporte público, e o Maracanã já tem tudo isso resolvido. A torcida já tem questão de que a torcida gosta, adotou o estádio. É um estádio que todo mundo lá no Rio de Janeiro gosta. E tem outra coisa, que o estádio é muito caro. A gente tá vendo vários clubes aí com problemas para pagar seus estádios. Com o Rio de Janeiro não seria diferente, com o Flamengo não seria diferente. E pode assim, o Palmeiras teve um arranjo que até tá conseguindo pagar bem o estádio, porque realiza muitos shows. Só que o Flamengo, se construísse um estádio dele, esse estádio do Flamengo teria que concorrer com shows como o Maracanã, que estaria sem um time principal usando ali, talvez, ou só com o Fluminense, então estaria com uma agenda bem mais vaga, e teria uma empresa ali querendo realizar eventos no Maracanã. Então, e o Maracanã é muito maior do que qualquer estádio que o Flamengo pensasse em fazer neste momento. Então, o Flamengo é um usuário evidente do Maracanã, como o Fluminense. O Botafogo não, porque o Botafogo até está bem arrumado no Newton Santos, até fez toda uma mudança ali, mudou de nome, né, de Jovelândia para Newton Santos, para ficar com uma cara mais de Botafogo. Toda a arquibancada ficou preta e branca. Mas o Vasco também, né? O Vasco é a segunda maior torcida do Rio, um time que está tentando ali
se reorganizar, e o Vasco que tem São Januário, mas claramente São Januário é um jogo para estádios até um certo tamanho, a partir de um certo nível de importância. O Maracanã é muito mais interessante, como foi durante várias décadas para o Vasco, clássicos, jogos importantes no Maracanã, São Januário para jogos menores, e não tem por que ser diferente num eventual futuro. Agora, quem assumiu o Maracanã tem que ter em mente que o Maracanã é dos clubes. No Brasil, no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, não dá para sustentar um estádio sem ter clubes usando ele. Não dá para ter um Stade de France, um estádio de Wembley, por exemplo, alguns outros estádios assim que não tem um usuário fixo e que depende só de jogos da seleção do país, mais eventualmente um jogo de rugby, shows, e mais a final da Copa do país. No Brasil não dá. Ainda que você pudesse até fazer uma mudança de regulamento para favorecer o Maracanã e fazer com que a final da Copa do Brasil fosse sempre um jogo único no Maracanã, que você fizesse que a seleção brasileira, a cada 2 jogos que ela faz em território brasileiro, um deles fosse no Maracanã. Não dá, não é jogo suficiente, não é evento suficiente. O Maracanã, a seleção brasileira quase nunca joga no Brasil, praticamente só quando eliminatórias da Copa do Mundo. É claro, teve Copa do Mundo em 2014, vai ter Copa América agora, mas são situações especiais, depois disso vai morrer. Então, assim, só quando é Copa do Mundo. Então, eliminatórias da Copa do Mundo são 9 jogos. Digamos que façam 5 no Maracanã, para revezar. São 5 jogos em 2 anos da seleção brasileira no Maracanã. Fazer todos os jogos não vai rolar. Politicamente, muita gente vai reclamar, falar, por que não faz jogo em São Paulo? Por que não faz em Belo Horizonte? Por que não faz em Fortaleza? Por que não faz em Salvador, Brasília, Porto Alegre? Tem um monte de cidade que vai querer receber a seleção brasileira e merece receber a seleção brasileira. O Brasil é muito grande, não dá para fazer como a França ou a Inglaterra, que jogam todos os seus jogos em casa no mesmo estádio. Porque é fácil se deslocar de alguma região qualquer da França e chegar em Paris, ou de qualquer região da Inglaterra e chegar em Londres. Não é o caso aqui do Brasil. Então tem que ter o Flamengo. Tem que ter o Flamengo e o Fluminense. Agora, como pode fazer isso? Pode tentar fazer nesse modelo, mas é pedir para ter novos problemas. Pegar uma empresa lá que vai lá e vai ter, a partir ela pega o negócio, já dona do negócio, e vai tentar negociar com o Flamengo e o Fluminense. Ou então, já parte com um acordo feito. Flamengo e Fluminense, inclusive, poderiam ser, e até eventualmente o Vasco, membros ali da gestão dessa empresa. Ou como ter uma cadeira, ter direito a uma cadeira no conselho dessa empresa, ter eventualmente participação acionária nesse consórcio que assume esse Maracanã. É um modelo que é adotado em tudo quanto é lugar do mundo, em que o clube que vai ser, ou os clubes que serão os usuários principais do estádio, eles têm um lugar na gestão do estádio e eventualmente participação acionária. O San Siro é co-administrado por Milan e Inter. O Allianz Arena em Munique era uma sociedade do Bayern de Munique com o Munique 1860. Quando o Munique 1860 começou a ficar com muito problema de dinheiro e não estava mais tendo condição de manter, o Bayern de Munique comprou a participação do Munique 1860 só para salvar o Munique 1860, para permitir que o estádio ainda tivesse dois usuários ali e conseguisse se viabilizar bem. Um outro modelo, por exemplo, o estádio Jalisco em Guadalajara, o estádio que o Brasil jogou na Copa de 70 e também na Copa de 86, ele pertence a uma empresa chamada Clubes Unidos de Jalisco. Jalisco é o estado em que fica a cidade de Guadalajara. Essa empresa, Clube Unidos de Jalisco, é uma sociedade que pertence ao Chivas, ao Atlas, ao Clube Jalisco e aos Leones Negros. São os 4 clubes de Guadalajara, eles são sócios ali. A presidência dessa empresa é rotativa entre os clubes, mas, é claro, os outros clubes é só uma coisa simbólica. Na verdade, os 4 clubes administram junto. Como fazer isso, né? Na verdade, os clubes podem, por exemplo, designar um executivo que vai cuidar daquilo como uma empresa. Podem ter uma cadeira no conselho e vai designar um executivo. Claro, é difícil imaginar isso no momento que, por exemplo, Fluminense e Vasco ficam se matando para ver quem tem o direito ao setor norte, quem tem direito ao setor sul, quando tem a final da Taça Guanabara. Então é difícil imaginar um acordo aí com a realidade de hoje, mas talvez o Vasco, por usar São Januário, talvez tivesse menos força nisso, mas Fluminense e Flamengo poderiam entrar de cabeça como interessados em ter aquele estádio como seu estádio principal.
principalmente o Flamengo, né, que é um time que tem uma bomba ali como potencial de torcida, e é um clube que está economicamente melhor aí para de repente negociar alguma coisa. De qualquer forma, é inadmissível que o Maracanã esteja passando por toda essa incerteza, e espero que o governo do Rio, ao assumir de volta o Maracanã, não esteja querendo voltar ao modelo lá do passado. O Rio de Janeiro é um estado quebrado, e voltar aquele modelo lá e ficar botando dinheiro público no estádio do Maracanã é um absurdo. Até porque uma cidade que tem uma torcida como a do Flamengo, uma torcida como a do Fluminense e uma torcida como a do Vasco, eu não estou mencionando o Botafogo por causa do Newton Santos, mas tem torcida como a desses 3 clubes aqui, é inadmissível ter um estádio deficitário, né? É impossível não se criar um modelo em que aquele estádio seja viável. Então, que tratem de fazer isso, e que essa decisão do governo do Rio seja, na verdade, só um passo para refazer todo o modelo, e não para voltar ao modelo anterior, que era tão ruim quanto esse, até porque usava dinheiro público, tá bom? Então é isso. Nessa quarta e quinta-feira começa a temporada regular da Major League Baseball, jogos às 6h30 da manhã, então estarei nos comentários dessas partidas. Veja o Debate Assopra de ontem, em que eu participei. A gente comentou a rodada do fim de semana do futebol brasileiro. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aliás, vê na descrição do vídeo, sempre deixo o link ali de outros textos, de outros lugares ali. Tem um vídeo do Mauro César Pereira muito bom sobre essa questão do Maracanã, por exemplo. Acho que vocês deveriam ver também, tá? Mas é isso, então. Qualquer outra novidade eu falo. De novo, repetindo, vão entrar em breve muitos vídeos de beisebol aqui no canal. Você que é da turma do futebol, não se assuste, tá? Não, é só porque a temporada do beisebol vai começar, então eu tô fazendo vários vídeos aí especiais pra galera que quiser acompanhar o beisebol. É isso, então, um abraço e até mais.